Então hoje nós queremos aproveitar o nosso tempo aqui para a gente falar sobre as atitudes que têm destruído os cristãos da atualidade. Quando nós avaliamos o tipo de cristão que nós temos tido e que nós temos sido na atualidade, nós podemos notar que cada vez mais encontramos cristãos apagados que nem mesmo consegue ser percebido como cristão verdadeiro aonde estão. Então, a maior dificuldade para o mundo é reconhecer aquela pessoa como cristão. E o que é que isso faz? Faz com que a luz daquele cristão seja uma luz apagada. Nós sabemos que a luz apagada ela não tem utilidade. Joga e pega a outra. Uma lâmpada queimada, uma lamparina apagada. Então, por que esse cristão tem a luz apagada? Ele tem a luz apagada devido à forma como ele vive. Isso deve a diversos comportamentos que têm destruído o cristão, fazendo estar cada vez mais distante do ideal que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Sabe que lá no livro de Mateus 5,14 está escrito: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque a luz dela é vista de longe. Então também a luz do cristão não se pode esconder. Se a luz do cristão está apagada, então o cristão tem que se preocupar. Dizer, por que a minha luz está apagada? Por que as pessoas não conseguem ver em mim a pessoa de Jesus Cristo? Coloca Então, ali embaixo. amado, Embaixo tem uma coisinha assim de colocar e tu coloca esse ela pra ele. comportamento destrutivo e muito importante para que haja mudança, para que o fervor volte e o cristão possa cumprir a sua missão no mundo de forma plena. Mas antes, temos que refletir sobre esses maus comportamentos que têm destruído a muitos. Obrigado. Primeiro mau comportamento, nós vamos ver que é um cristão não ter intimidade com Deus. Primeiro mau comportamento, o cristão não tem intimidade com Deus. Você já pensou, por exemplo, um casal que não tem intimidade? Imagina bem, né? Eu caso com a minha gata, mas ela não fala comigo, eu não falo com ela, a gente não se cheira, não se abraça, eu não digo palavras carinhosas para ela, como o Rafael, que vocês sabem que é um romântico, né, o Rafael, ele fala aquelas palavras amadas, aí, mas um casal que casa, mas não tem essa intimidade, seria bem estranho isso, né? E sabe que se acontecesse isso, esse casamento estava fadado à destruição. Não ia prevalecer. Então, amados, se o crente também, ele vive, mas não tem intimidade com Deus, esse cristão está fadado a pouco tempo. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Rapaz, eu vi bem ali no bar, já estava enchendo a cara, se arrastando pela lama, porque essa é uma atitude destrutiva. A Bíblia nos ensina uma lição no Salmo 25, verso 14. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, quem achar primeiro aí leia. Aqui está escrito assim: a intimidade do Senhor é para quem? Os que temem. Para os que Temem. Não é para qualquer crente. Não é só o fato de agora eu sou crente, aí ele já tem intimidade com o Senhor. Não é. A palavra de Deus está dizendo que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E o que é o temer? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 1, que
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém não teme o Senhor, ele não tem intimidade com o Senhor. Meu filho puxa Não sei esse se carro vocês pra lá, já por favor, entenderam mais ou meu menos o filho que é pisar. temor a Deus. Quando eu era criança, Ali, ó. lá no interior, você sabe que no interior, principalmente no interior do Ribeirinho, lá os nossos pais ensinam que Deus é perigoso, Deus castiga. Qualquer coisa que o menino faz, ó, Deus castiga. Aí o menino vai criando na mente o Deus como um rei assim, carrancudo mesmo, que qualquer coisa pegou. E na verdade não tem nada a ver. O temor do Senhor não tem nada a ver com ter medo do Senhor, porque ele é bravo. Não. Sabe o que é o temor do Senhor? Que a Bíblia diz aqui que a intimidade do Senhor é para os que o temem. O temor significa o respeito. O respeito. Deus é uma autoridade tão poderosa e grande que Ele é capaz de estar presente em todo lugar que o seu filho está. Eu me lembro que a Denise canta oh meu Deus tão poderoso. Como é, Leonila, nesta e o curso desta vida o segura Pela mão, esse Deus as está lutas presente passam, em todo Deus vem momento da da voz nossa da vida. vida. O temor do Senhor significa quando eu estou longe da igreja, longe do crente, sozinho. E o Satanás assopra aqui no meu ouvido para me fazer uma coisa errada. Primeira coisa que eu vou lembrar qual é? Deus está aqui. Deus está presente. Eu não vou fazer isso porque Ele está me vendo. Isso é que é o temor. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que é a intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que respeitam a presença de Deus. Entendeu? Você já pensou, irmão? Nós respeitamos as pessoas. Não tem ninguém que tira a roupa da frente dos outros. Quem tem respeito mesmo, não, vou ali para trás, para trocar minha roupa. Porque a gente tem respeito. Então a palavra de Deus diz que o temor do Senhor não é para qualquer pessoa, é para os que o temem. E é isso que está escrito aqui na palavra de Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, o temor do Senhor é o princípio da intimidade com Deus, é falar com Ele, é ouvir Ele falar através da palavra de Deus, é adorar Ele cantando louvores. Tudo isso faz parte da intimidade com Ele. É saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. O que Ele quer que eu faça, eu vou fazer. E o que Ele não quer que eu faça, eu não vou fazer. Então a intimidade do Senhor é para os que temem. E a esses que têm temor, Ele o dá a conhecer. Ele se faz a conhecer. Aí eu digo, ai, como Deus é lindo, eu conheço Ele bem. Então a outra coisa corrosiva, irmão, que é perigoso para a vida cristã, é isolar-se da vida em comunidade. Esses dias eu ouvi alguém falar uma coisa bem lógica. Crente é como uma brasa. Você sabe que uma brasa só, ela não assa peixe, né? Precisa de um bocado de brasa. E todas elas juntinhas assim, aí o negócio esquenta, né? E aí pode botar carne, peixe, ovo, ovo no que Assa. frango. Então, veja bem, isso é muito lógico. Mas se você pega uma brasa daquela e tira do meio das outras, o que vai acontecer? Não vai se apagar. Vocês sabem qual é a estratégia de Satanás? Quando o crente está no meio da comunidade, ele está quente, né?
está quente, canta louvor para cá e uma brincadeira para ali, e uma oração. E o diabo diz o quê? Tesoura. Não vem para a igreja, não fica no meio dos crentes, fica só no meio dos pinguns, dos incrédulos. Aquele crente vai esfriando. Não demora, você não sabe nem mais o que aquela criatura é. Então veja bem, é um perigo isolar-se da comunidade, é um perigo que destrói a vida de muitos crentes. Isolar-se do meio dos crentes. Tem uma passagem da Escritura que quando Jesus morreu, foi crucificado, 2 irmãos, 2 discípulos dele, decidiram ir embora para a terra dele, cidade de Emaús. Aí foram embora. Lá no meio do caminho encontraram com Jesus. Jesus saiu conversando com eles, e eles conversando, se lamentando. Poxa, Jesus era tão bom, mataram ele, acabou tudo, acabou. Jesus do lado dele, foi embora, até que chegou lá na cidade deles, convidaram Jesus para entrar, Jesus entrou. Na hora de repartir o pão, Jesus se revelou que era Jesus. Você já imaginou essa história? Aqueles homens estavam andando com Jesus, mas não conseguiam reconhecer Jesus. Por quê? Porque eles tinham se separado da comunidade, do rebanho de Cristo. Então, irmão, se você quiser destruir a sua vida cristã, deixe de vir para a igreja. Olha, a coisa é tão séria, que quando o crente falta o culto, o diabo vai providenciar qualquer coisa para ele faltar outro culto. E toda vez o diabo vai arrumar alguma coisa para ele faltar outro culto. Eu tive uma ovelha maravilhosa que hoje mora em Palmas, a daquele homem, do trabalho que ele participava, que era na cidade de Mãe do Rio. Ele foi um homem que ganhou muita alma para Cristo. Porque perto de vir para a igreja, chegava alguém na casa dele, um amigo. Seu João, tomar um café aqui. Ele, rapaz, que maravilha. Eu preciso tanto conversar com você. Isso está pronto. Isso vai só ter um porémzinho. Estou indo para a igreja, bora para a igreja. Quando a gente voltar, aí nós vamos fazer um cafezão. E quando ele via, aparecia na igreja com visitantes, 1, 2, 3, às vezes família inteira, deixava dele, ia buscar. Ele nunca disse, rapaz, vocês chegaram, tira a roupa das crianças que ninguém vai mais, chegou meu amigo. Nunca. E ele foi uma alma que ganhou muitas almas para Cristo. Mas sabe o que o diabo quer que a gente faça? Rapaz, o meu parente veio tão longe, lá do Rio Preto da Ré. Rapaz, mulher, desarruma as crianças aqui. Agora nós vamos ficar em casa, Senhor meu. Isso é uma estratégia diabólica. Você não tem expressão nenhuma diante de Deus, porque você não valoriza isso. Só vai para a igreja se não tiver mais outra coisa para fazer. Tanta coisa que o diabo bota no meio do cristão, para ele não congregar. Porque a congregação é importante, é tão importante que Hebreus capítulo 10, verso 25, o escritor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns que já estão desviados. Antes passamos a demonstração, e quanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Então, se a própria Bíblia diz não deixar de congregar, o Satanás diz, deixe congregar para você se lascar também. Então, uma atitude destrutiva é isolar-se do meio da comunidade. A outra coisa é deixar a missão que Deus tem para a sua vida, para quando der tempo. Meu irmão, qual é a missão que Deus tem para a vida do crente? Uma das missões é essa.
que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Ide, Por todo mundo. pregar o evangelho A toda criatura. quem crê e for batizado Será salvo. Quem não crê será. Condenado. Olha, isso é uma missão. Pregar o evangelho a toda criatura é uma missão. E quantos de nós dizemos assim, rapaz, Deus está me mandando eu ir, mas agora não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu tenho tempo para falar do Flamengo. Tem tempo. Falar de Big Brother. Só que falar de Jesus eu não tenho. Isso não é uma estratégia diabólica? Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Ninguém vai crer se não ouvir. Como é que você quer que alguém que você ame creia? Se você não pregar. Então, não deixe o tempo passar. Tem um cara que deixou o tempo passar e ele é classificado na Bíblia como louco. Está lá em Lucas 12:20. Quem é que vai achar isso aí? Lucas 12:20. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Quando o crente não se preocupa de fazer a missão que Deus deu a ele, essa missão de pregar o evangelho, Deus não deu para os pastores, os diáconos, mas a Aurila, não. Deus deu para todo crente. Se eu sou crente, eu tenho sobre mim essa responsabilidade. Se eu não faço, eu estou destruindo a minha vida espiritual. Quarta coisa, buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Isso é uma coisa muito comum hoje. Isso é uma coisa, eu já vi crente, até sincero. Cadê o irmão? Rapaz, ele foi ali convidado numa igreja ali que hoje tem um homem lá que está prometendo curar, arrumar emprego para. Aí o cara se escalca, que é onde é? Rapaz, lá nas quebradas da Cucuia. E os cabas foi para lá. Atrás de quê? Atrás de bênção. Atrás de bênção. Mas ele não quer o Deus da bênção, ele quer a bênção de Deus. Na verdade, tudo que ele anda atrás é de coisas materiais. Coisas materiais. Tem uma igreja numa cidade chamada Concórdia do Pará. E o homem era da igreja quadrangular e ele é muito rico, empresário. Ele fez um galpãozão e ele colocou a Igreja do Bom Viver, o nome da igreja. E a Igreja Pentecostal do Bom Viver. Todos os domingos ele sorteia 20 cestas básicas. Então quando as pessoas chegam lá já recebem um númerozinho. E o porteiro diz assim, não vai perder o seu número, porque vai ter o sorteio. Meu querido irmão, é lotado lá. Vocês entenderam a mensagem? É lotado porque as pessoas vão lá. Rapaz, eu vou arriscar receber uma cesta, ganhar uma cesta. Buscar Deus, né? No final do ano, ele sorteou um carrote, um boi. Nem como de gente